Bom dia pessoal, vou estar falando aqui sobre um artigo que o Ezequiel apresentou na primeira aula do segundo semestre sobre queda de pessoas idosas, epidemiologia, fatores de risco, estratégias de prevenção. É da autora Laurence Rubinstein. Ela começa falando sobre as quedas nas pessoas idosas, quão perigoso pode ser na população mais específica norte-americana, do que tipo de problemas podem ser acarretados com isso, como gastos no sistema de saúde, desnecessários, lógico, porque podem ser evitados na maioria dos casos, a internação prematura em asilos, no caso, a morbidade da pessoa que sofre queda e mortalidade também. Os fatores de risco podem ser associados a medicamentos, a confusão, marcha instável e fraqueza muscular. Esse estudo mostra que intervenção como programas de exercício, inspeção ambiental e programas de redução de risco podem ser muito úteis nesse tipo de situação. Entretanto, um grande problema que é encontrado na maioria dos estudos é a origem, a causa dessas quedas, que podem ser diversas. Após a introdução, a autora começa a falar sobre a gravidade das quedas na população de idosos nos Estados Unidos. Mesmo quando ela não é grave, ela deixa lesões graves que podem acarretar uma internação hospitalar ou então uma reabilitação do idoso. Para 65 até 75 anos, a gravidade ela é bem inferior, ela pode dobrar até depois de 75 anos. E também o local das lesões acaba sendo modificado. Tipo, antes dos 75 anos, costuma ser fraturas no pulso, nas mãos, porque o idoso ele tenta evitar a queda utilizando os braços. Mas depois de 75 anos ele perde do reflexo motor e acaba não tendo essa possibilidade, ou então sendo meio tardia para evitar a queda, podendo lesionar bastante o quadril deste idoso com mais de 75 anos. A autora faz uma comparação meio óbvia, dizendo que crianças e adolescentes caem muito mais do que idosos. Entretanto, no idoso ele é bem pior do que no adolescente, na criança, porque a recuperação do idoso é mais demorada, ele tem uma quantidade de doenças e interferências que podem acabar prejudicando ainda mais essa recuperação. Ele não tem um reflexo motor igual a de um adolescente ou de uma criança. Então, assim, no idoso a queda é realmente fatal, segundo tal estudo e o que a gente vem acompanhando nas aulas. Além da lesão por si só já ser grave, a autora também menciona o medo que causa aos idosos no pós-queda. Porque não é que nem a criança, como já vi citado anteriormente. A criança ela cai, levanta e continua correndo. O idoso não, ele pode se machucar gravemente, ele vai querer ficar parado, sentado, seu condicionamento físico vai acabar sendo debilitado. Então causa esse medo de cair novamente. Posteriormente a autora fala sobre as causas e os fatores que podem acarretar essa queda. E de 30% a 50%, por exemplo, estão associadas ao ambiente. São coisas que podem ser evitadas. Por exemplo, tirar o tapete da sala, por exemplo, o idoso não ter o perigo de tropeçar, colocar suportes para ele apoiar no banheiro, corrimão e tudo mais, assim. Eu sei porque a minha avó ela tem Parkinson, tipo, quando eu vou na casa dela, tem tipo corrimão pra todo lado, por exemplo, ela anda escorando a parede, não, ela sempre tá com um chinelinho de borracha no pé dela, o chão não é, ele é meio aderente. Então assim, são coisas que podem auxiliar o idoso assim a não acabar caindo e tendo tais lesões graves. Além do fator ambiental, também o fator físico, muscular do idoso. A passada dele já não é mais tão firme quanto a de um adolescente, ele é mais descoordenado. Há também os fatores que podem ser de tonturas,
que essas tonturas elas não têm assim uma causa assim específica, podem ser diversos fatores. Então, assim, a intervenção médica é muito essencial. Há um teste bem simples, que é o teste de Tinet, que é basicamente o idoso ele está sentado numa cadeira, ele levanta-se e senta novamente. Depois ele se levanta, tenta ficar parado com os olhos fechados. Ele tenta resistir a uma força externa, por exemplo, um empurrão simples, que não vai, lógico, derrubar o idoso. E também tem situações, por exemplo, andar, ele vai andar numa linha reta, tentar pelo menos sem se apoiar em nada, depois voltar. Esse teste ele facilita muito o diagnóstico da causa, pois devido ao tipo de marcha, por exemplo, o modo com que o idoso apoia no pé e levanta as pernas, pode diagnosticar algum fator mais específico das causas da queda. E isso auxiliaria muito assim, a intervenção, tanto de profissionais da saúde quanto da própria família. Um fator que a autora cita é o drop attack, que é tipo, seria a tontura no caso. Ele pode ser devido a um desequilíbrio dos membros inferiores ou então a uma movimentação brusca da cabeça. E ela é bem difícil de ser associada a um único fator, porque normalmente são multifatoriais e daí complica ainda mais assim o médico ou profissional da saúde delimitar qual que é o diagnóstico, como vai ser a intervenção para ajudar esse idoso, né? O fator menos associado a quedas nos idosos, no caso, é o se levantar na cama, que foi até falado na nossa retomada de matéria, naquele debate que tivemos, naquele joguinho da aula passada, que se o idoso não se levanta, como ele vai andar? Então, mas é que como ele já está acostumado com a situação, ele já tem o apoio da cama, fica mais difícil dele cair ao acordar. Tanto que daqui a pouco eu vou falar sobre as intervenções e há abordagens bem simples que podem evitar a queda no caso do idoso. Na avaliação da queda do paciente, a autora ela fala que é muito importante o testemunho de quem está próximo a ele, né? Porque muitas vezes o idoso não se lembra do que ocorreu, de como ele caiu. Então, assim, o testemunho das pessoas próximas podem auxiliar muito na recriação e na intervenção para que isso não ocorra novamente. Tanto que ela cita que o ideal mesmo seria recriar a situação de modo assim seguro, com a presença de profissionais, para saber o que exatamente ocorreu, se foi uma passada errada, se foi uma queda de pressão, se foi uma tontura, seja o que for, daí ela pode avaliar mais devidamente, recriando essa situação. Algumas das abordagens terapêuticas que a autora cita no final do artigo, como eu já havia dito, podem ser bem simples. Por exemplo, o ajuste de um travesseiro, deixar ele mais inclinado, para que a pessoa não tenha uma queda assim ao acordar, pode auxiliar muito na vida desse idoso. O uso de andadores, bengalas, como já disse anteriormente, corrimões, ou então suportes para ele, acho que é corrimãos, certo? Suportes para ele apoiar no banheiro, por exemplo, na hora de se levantar. Retirada de tapetes, piso mais aderente, não deixar um piso liso, molhado. O uso de calçados apropriados. E sempre o auxílio de alguém próximo que possa cuidar dele, né? Alguns estudos europeus também dizem sobre um protetor para o quadril, que antigamente ele era bem desconfortável, mas atualmente ele já está mais ajustado anatomicamente, então é mais fácil o uso dele pelos idosos. E outros falam sobre também a absorção de vitamina D, que pode auxiliar no equilíbrio e, por consequência, a redução da queda nos idosos, né? Então, basicamente é isso aí, pessoal. O artigo é bem bacana. Ele fala bastante sobre quedas e, assim, é um jeito de falar que a gente tem que realmente cuidar de quem cuidou da gente durante a vida toda. Foi bem bacana aí essa leitura. Gostei bastante e recomendo, hein? Fica aí a dica, pessoal.